Shalom, shalom, Laila Tov, Israel Ben Moshe, capítulo 18 de Gênesis, a gente vai começar ela. Mas eu quero comentar algumas coisas. Acabei de tomar um banho para relaxar, para tirar o cansaço do corpo um pouco, para a gente começar a gravar. Bom, vamos lá. Então a gente aprendeu semana passada a loucura dos caras, mano. Se eu não ler a Torá, ela não existe. Né? Se eu não estudar a Torá, ela não existe. É a mesma coisa que você pegar, né? Não tirar a carta e sair andando de carro. Aí você chega pro guarda e fala assim, ó, se eu não li as leis de trânsito, elas não existem. Será que vai colar, mano? E eu acho que não vai não, hein? Acho que não vai dar bom esse negócio não, hein? Mas para e pensa, né? O Machia veio, seguiu toda a Torá, né? Dando um exemplo. Eu não vim abolir a Torá, eu vim segui-la. Por exemplo, aquele Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome não fizemos maravilhas e milagres? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que violam a Torá. Não está escrito maldade ou iniquidade. Traduziram isso errado. É apartai-vos de mim, vós que violam a Torá. A tradução certa é essa. Vós que praticam a anomia, a ilegalidade, ou a violação à lei. Mas por que trocaram lei por maldade ou iniquidade? Não sei não, hein? Será que os caras tá mal intencionado? Não querendo falar que é lei? Você tá entendendo? Pois é, cara. É que, tipo assim, do jeito que eu tô fazendo aqui, não dá pra vocês verem, que eu tô sem internet, né? Porque senão eu ia abrir o Bíblia Hub e mostrar tudinho pra vocês. Mas vai chegar o tempo de a gente estar numa condiçãozinha um pouquinho melhor e conseguir trabalhar um pouquinho melhor. Por enquanto, vamos trabalhar desse jeito mesmo. É o que dá pra fazer. Bom, então, outra coisa que eu quero explicar pra vocês, né? Quando você chega na igreja e pergunta lá pros pastores, pros líderes da igreja, você pergunta assim pra eles assim, o Novo Testamento, a Torá foi abolida? Eles falam, sim, foi. Tem certeza? Tem. E os apóstolos seguiam só o Novo Testamento. Eles falam, sim, eles só seguiam o Novo Testamento. Tem certeza? Sim. Né? Os apóstolos não seguiam o Antigo, então. Não, eles não seguiam, não. É isso que eles vão falar para você. Você tem certeza? O cara vai falar assim, eu tenho. Aí você pega e pergunta para ele, como se o Novo Testamento só foi escrito uns 30, 40 anos depois que o Messias foi embora? Se eles não seguiam o Novo Testamento, eles seguiam o quê? É óbvio que é o Antigo. É óbvio que é o quê? A Torá. Tá entendendo? Por quê? Porque não tinha nada escrito ainda. O Novo Testamento foi ser escrito muito tempo depois que o Mashiach ressuscitou e foi pro céu. Então, se eles não seguiam isso, eles seguiam o quê, pô? Olha a maluquice dos caras, velho. Mano. Muito louco essa ideia deles, mano. Vocês não têm noção. Mó barato. Vamos ler? 18. Eiarra apareceu a ele na planície de Manré. Abraham estava sentado à porta da tenda no calor do dia. Ele ficava mesmo esperando os peregrinos, né? Abraham ficava sentado junto à porta da sua casa no calor do dia, esperando as pessoas passar para ele poder ajudar. Ele era muito rico, ele podia ajudar quem que ele queria. Dava comida, bebida, vestes. Né? Tem livros apócrifos que falam com relação a isso. Né? Aí a gente vai dar continuidade aqui, você vai ver um outro tipo de hábito que os hebreus tinham naquela época. Abraham ergueu-se para cima os seus olhos e olhou, viu 3 homens e com ele e com ele os tinha visto. Ele ocorreu para encontrá-los à porta da sua tenda e se prostrou no chão. Abraham disse,
Yahweh, se agora achei favor à tua vista, por favor, não parta de seu servo. Por quê? Porque Yahweh estava entre esses três homens aí. Quem que era essa manifestação? Era o Mashiach. Ninguém pode ver o Criador e ficar vivo. Então, o Criador se manifesta em forma de homem e sempre foi como? Através do Mashiach. Né? Se você entrar no Bíblia Hub aqui e ver quem que é, vai estar escrito assim, Et Aleph Taf. É quem? É o Mashiach. Está escrito 10.050 vezes o nome do Mashiach no Antigo Testamento. Ninguém te conta isso. É mole? Se eu pegasse, entrasse aqui no Bíblia Hub aqui e vesse como está escrito no hebraico, eu tenho uma Bíblia aqui hebraico aqui, né? Mas assim, para pegar ela, para fazer, vai dar um trabalhão danado, tá? Então eu espero que vocês esperem até o próximo estudo, aí a gente consegue fazer um negocinho melhor, tá? Porque eu não tenho internet, não tem nem luz direito aqui em casa, aqui, essa luz aqui é emprestada, tá? E Abraham disse: Yahweh, se agora achei favor à tua vista, por favor, não parta de seu servo. Por bondade, permita-me que um pouco de água seja tomada, e lave vossos pés e descansem debaixo de uma árvore. Ele lavou os pés de quem? De Yahweh. E o que o Mashiach fez lá no Novo Testamento? Lavou os pés dos discípulos. Ué, mas a Torá não foi abolida? Você tá entendendo, cara? Como assim, meu irmão? A Torá foi abolida, sendo que o cara tá fazendo tudo lá. O Mashiach lavou nos pés dos apóstolos. Foi por quê? Porque Abraão lavou os pés dele. É uma prefiguração, tá sempre. O que está escrito no Novo Testamento está escrito no Antigo, gente. Não tem diferença um do outro. Um só deixa o outro mais bonito. Primeiro foi o servo que lavou os pés de quem? Do rei. E depois o rei lavou os pés dos servos. Olha que bonito, que magnífico. Mas a Torá foi abolida, isso não pode. Você tá entendendo, mano? A Torá, eu vou repetir, para quem não sabe, eu vou repetir. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco. Né? A Torá é Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros. E aí, olha só que bonito, que magnífico. E você está vendo que todos os atos de bondade do Criador, quando ele sugere alguma coisa para os seus servos, ou quando ele fala alguma coisa para os seus servos, são coisas que estão, né, todas relacionadas na Bíblia inteira. Né? Uma não contradiz a outra. O Abraão deu dízimo, não tinha templo naquela época. Desculpa falar. Então, o dízimo. Não pode comer sangue. Mesma coisa, está escrito na Torá. O dízimo está escrito na Torá. Você está entendendo? Não pode comer sangue. Está escrito na Torá e no Novo Testamento. Né? Tem que dar o dízimo. Está escrito na Torá e no Novo Testamento. Tem que lavar os pés. Está escrito na Torá e no Novo Testamento. Está entendendo? Você tem que ser frutífero. Está escrito na Torá e está escrito no Novo Testamento. Sempre, o tempo todo. Até os 10 mandamentos está escrito no Novo Testamento. Né? Por bondade, permita que eu lave os vossos pés e descansem debaixo de uma árvore. Enquanto vocês descansam debaixo de uma árvore. Eu adquirirei um bocado de pão, e assim revigorarei os vossos corações. Que bonito, do jeito que ele fala. Depois disso, vós seguireis o vosso caminho. Por isso é o que vós viestes a vosso servo.
Porém, eles disseram: vai e faça como tu disseste. Abraham correu até a tua tenda, a tenda de Sara, e disse: prepare depressa 3 medidas de farinha boa, e misture e faça um bolo. Né? Abraham correu ao rebanho, tomou um ótimo novilho do brando, e entregou a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. Ele trouxe manteiga e leite, e o novilho que ele tinha preparado, e ele colocou estas coisas diante deles, e ele levantou-se no meio deles, debaixo da árvore. Então eles comeram. Ah! Lá na Torá está escrito, tem um mandamento que fala assim, ó. Aí você vai ver a loucura dos judeus, mano. Putz, e aí você vai ver. Ah, o judeu segue Torá? Você vai ver se ele segue. Ou ele segue um monte de outra coisa menos a Torá. O judeu fala que segue Torá, né? Você vai ver, mano. Eu vou te contar agora a coisa trash. Tem um mandamento lá nas escrituras da Torá que fala o seguinte: que você não pode cozinhar o bezerro no leite de sua própria mãe. O que o judeu fez? Ele pegou essa lei e falou que não pode comer carne e beber leite ao mesmo tempo. Quer dizer, vamos supor, você vai lá e come um pedação de carne e vai tomar um iogurte depois, ou chupar um sorvete. Tá errado, não pode, o judeu vai te apontar o dedo na cara, você tá violando a Torá. É, mas aqui, ó, o nosso pai Abraham, tá vendo? O irmãozinho judeu. Do seu doidinho? É. O nosso pai Abraham tá comendo com o próprio Criador carne e bebendo leite. E não vem com essa história, não. Ah, mas eles esperaram 2 horas depois da digestão para beber o leite. Primeiro eles comeram a carne, depois eles esperaram algumas horas, depois foram lá e beberam o leite. Não tá escrito isso aqui, não. Não distorce o que tá na Torá, porque o nosso pai Abraham, tá vendo aqui, ó? Comeu pão, bebeu leite, comeu um pedaço de carne. Agora, pro restante do pessoal, você tá vendo como que nossos irmãozinhos judeus distorcem o que tá escrito na palavra? Era isso que eles faziam na época de Esdras, de Neemias. Era isso que eles faziam na época dos Macabeus. Era isso que eles faziam na época da escola do Shammai e na escola de Giliel, né? Giliel. Gamaliel. Eles pegavam o que estava escrito e colocavam um monte de outra coisa, deixava a Torá pesada. Um monte de regrinha estúpida que ninguém conseguia seguir. Foi por isso que o Mashiach disse: vocês não conseguem seguir aquilo que vocês criam da sua própria cabeça, né? E nem o povo. Vocês estão deixando a Torá pesada. Não é o que está escrito. Por exemplo, os apóstolos foram lá no dia do Shabat, lá pegaram uma espiga do pé e estavam comendo, os caras, não pode fazer isso, você está trabalhando. Quer dizer, você não pode pegar uma fruta do pé e comer, guerreiro? Onde que está escrito isso na Torá, no Shabat? Não pode pegar uma fruta no Shabat do pé e comer? Onde que está escrito isso na Torá, que não pode fazer isso no Shabat? Lugar nenhum. Mas os caras falavam que não podia. Tá entendendo? O Messias foi lá e curou o cara no sábado. Os caras iam lá, tá vendo? Não pode curar no sábado. Onde que tá escrito que não pode curar no sábado, guerreiro, no Shabat? Lugar nenhum. Mas os caras falavam que não podia. Aí eles falavam que ele tava violando o mandamento. Só que é os caras que tinham criado da própria cabeça aqueles mandamentos lá, guerreiro. Que nem eles criaram esse daqui, ó, que não pode comer carne e beber leite. Ai, que bonitinhos os nossos irmãos judeus, né? Vou te contar um trem, cara, muito legal lá. Acontece isso lá em Israel nos dias de hoje. O cara, para não trabalhar,
Ele não pode nem acender a luz no Shabat. Ele contrata um gentil, um cara que não segue Torá, para ir lá acender a luz para ele. Ai, que bonitinho. Para ele não violar a Torá. Olha a ideia dos caras, velho. Você tá entendendo? A maluquice. Ô, meu pai. Hoje em dia, né, com esse negócio de Arduino aí, né, os caras ficam mais fácil, né? No Shabat o cara programa um negócio lá para ligar sozinho, ótimo, beleza, né? Mas e antigamente quando não tinha isso? Eu vou contratar um gentil para ir lá ligar a luz para mim. É. Na Torá fala, filho, que não pode trabalhar nem o estrangeiro que está dentro dos seus portões. Não adianta você contratar o cara para ir lá ligar a luz para você. Você tá violando a Torá do mesmo jeito com essa bitolação sua aí. Aí é que você tá violando a Torá, porque você contratou o cara para ir lá fazer um serviço para você. É, os doidos, mano. Que loucura, velho. Ô, bacana, né? Então, o... tem coisa que eu não aguento, cara. Tem que zoar, velho. Tem que zoar, mano. Desculpa, pessoal. Bitolados. Bitolados, não me acusem, não apontem o dedo. Pois é, vamos lá, vamos voltar aqui. Por bondade, permita-me que um pouco de água seja tomada e lave vossos pés e descansem debaixo da árvore. Adquirirei um bocado de pão e assim revigorarei os vossos corações. Depois disso seguireis o vosso caminho. Isto é o que vós, por isso que vós viestes ao seu servo. Porém eles disseram: vai e faça como tu disseste. Abraham correu até a tenda de Sara e disse: prepare depressa 3 medidas de boa farinha e misture-as e faça um bolo. Abraham correu ao rebanho e tomou um bom novilho brando e entregou um jovem para ele, e ele se apressou para prepará-los. Ele tomou manteiga, leite e o novilho que ele tinha preparado e colocou estas coisas diante deles. E ele levantou-se no meio deles, debaixo da árvore, e então eles comeram. Né? Geralmente, bom, tem um negócio aqui que não tem muita necessidade de eu falar, né? Então deixa para outra hora. Eu ia falar aqui, mas... Então eles disseram a ele: onde está Sara, tua esposa? E ele disse: está na tenda. Ele falou: eu voltarei certamente a ti de acordo com o tempo de acordo com o tempo de vida. Portanto, Sara, tua esposa, terá um filho. Sara ouviu isto da porta da tenda e estava atrás deles. Ora, Abraham e Sara eram idosos e bem avançados em idade, porque Sara havia cessado os costumes das mulheres. Quer dizer, ela já tinha entrado na menopausa, né? Para quem não sabe o que é isso, vai lá e estuda, tá? Não vou ficar falando, não. É amidá, né? Em hebraico é amidá, né? A menstruação. Tá, bom, falei. Então Sara riu em si mesma, dizendo: depois que eu fiquei velha, terei prazer, pois o meu marido já é velho. Quer dizer, a, é, como é que eu posso falar isso aqui? Eles já estavam avançados em idade, muito velhos. Né? Será que ela pensou, né? Ela riu, né? Assim, será, né? No coração. E você viu que Abraham também tinha rido, né? E Isaac significa o quê? Filho do riso. Bonito, né? Tanto de Sara quanto de Abraham. Bonito, né? É. Pois o meu marido já está velho. E Yahweh disse a Abraham: por que Sara sorriu, dizendo:
Devo eu com certeza conceber uma criança vendo que já sou idosa? Nossa, cara. Imagina alguém que nunca teve filho, já tá na velhice, recebeu uma promessa dessa. O coração dela deve ter se alegrado um monte. Por quê? Porque se alguém faz uma promessa desse tipo pra você, é porque ela pode cumprir, cara. Para e pensa, mano. Não é qualquer um que pode fazer uma promessa dessa, não, hein? Hã? Só o Criador dos céus e da terra. Ele cria a vida em tudo. Ele fez o homem do barro. Quer dizer, não tinha um cordão umbilical ali, cara. Né? Aí o pessoal fala assim, mas o Machia, ele é filho de Maria. Ele era filho do céu. Não tinha nem o DNA do pai nem da mãe. Do mesmo jeito que Adão. Né? Não tinha o cordão umbilical, não. Ele era filho do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Vou explicar para vocês o porquê. Porque se ele tivesse a carne humana que a gente tem, né, ele teria a mesma carne de Adão. Ele veio na aparência e na semelhança. Ele não era igual. Por quê? Porque se ele tivesse a mesma carne que nós, né, a carne de Adão, ele teria o quê? Naturalmente, pecado. E ele não tinha pecado. Pare e pensa para você ver. Reflita sobre isso, sei lá. Medite sobre isso. Bom, e Yahweh disse a Abraham, por que Sara sorriu? Devo eu, com certeza, conceber uma criança, vendo que já sou idosa? 14. Por acaso, alguma coisa difícil para Yahweh? No tempo designado, eu voltarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Baruch Hashem Yahuaf. Aleluia! Por quê? Porque não é qualquer um que pode fazer essa promessa. Tá entendendo? Não é qualquer um que pode gerar vida no ventre de uma pessoa. Não é qualquer um que pode ressuscitar os mortos, cara. Tá? Para e pensa nisso. Esse aqui foi o primeiro, né? A primeira coisa grandiosa que Yahweh fez depois da criação. Magnífica. Se alguém pode gerar um filho num útero estéreo, esse mesmo alguém pode ressuscitar os mortos, com certeza. Há por acaso alguma coisa difícil para Yahweh? O tempo designado, eu voltarei a ti, de acordo com o tempo de vida de Sara, terá um filho. Então Sara negou isto, dizendo, eu não ri. Eu sim. Porque ela sentiu medo. E ele disse, não, é evidente que tu sorriu, né? O nome do seu filho vai ser Isaac por causa disso. Os homens se levantaram dali e olharam em direção a Sidom, e Abraham foi com eles para acompanhá-los no caminho. E Yahweh disse, devo eu esconder de Abraham as coisas que eu devo fazer? Vendo que Abraham certamente se tornará grande e poderosa nação, que nele serão benditas todas as nações da terra. Aleluia. Todas. Quando ele diz todas, é todas, guerreiro. Em todas as nações da terra tem que? Israelita, descendente direto de quem? Abraham, Isaac e Jacó. Para o Hashem Yahuá. Quem não conhece o estudo das duas casas, vai lá e estuda, porque senão você não vai entender a Bíblia, cara. Para o Hashem Yahuá. E a promessa das duas casas começa aqui com Abraham. Devo eu, vendo que Abraham certamente tornará-se grande e poderosa nação, e que nele será bendita todas as nações da terra, porque eu o conheço, o que ele ordenará aos seus filhos e aos seus caseiros após ele,
e eles manterão o seu caminho, o seu alahá, o alahá de Yahweh, e fazer mishpat, né? Fazer os mandamentos, a justiça, que Yahweh trazer sobre Abraham aquilo que ele falou acerca dele. E Yahweh disse: porque o clamor de Sodoma e Amorá é grande, e porque o seu pecado é muito grande, eu descerei agora e verei se eles agiram completamente correspondente ao clamor daquilo que chegou diante de mim. E se não for, eu saberei. Yahweh desceu para julgar Sodoma e Gomorra, Sidom e Amorá. Será que vai dar bom, guerreiro? Acho que não, né? Que muita gente estava orando e as orações estavam chegando até o Pai. Peraí que eu vou lá ver. Mas você vê que o negócio é uma disputa regional. Você entende? Ó, tá acabando aqui o cartão de memória aqui, vou ter que ir mais rápido. Perdão, gente. Eu descerei agora e verei se... Opa, tô no 18 ainda, né? Cadê? Eu descerei agora e verei se eles agirão completamente correspondente ao clamor daquilo que tenha chegado diante de mim. E se não for, eu saberei. Os homens viraram a face dali e foram para Sodoma e Amorá. Mas Abraham... foram para Sidom. Mas Abraham ainda ficou diante de Yahweh. Quer dizer, os dois anjos desceu para Sidom e Abraham ficou diante de Yahweh. Quem? Do Mashiach, Yahusha. Yahweh de Sebaot. Abraham aproximou-se dele e disse: tu também destruirás os justos com os maus? Suponhamos que haja 50 justos dentro da cidade. Tu também os destruirás? E não os tomaria em exceção o lugar em que os 50 justos ali estão? Longe de ti fazeres conforme esta maneira, de matar os justos com os maus, e que os justos devem ser equiparar com os maus. Isto está longe de ti. O juiz de toda a terra não fará justiça? Abraham indagou. Né? Você não pode matar os justos junto com os maus. Não pode condenar os justos junto com os maus. E Yahweh disse: se eu achar em Sidom 50 justos dentro da cidade, então eu pouparei o lugar inteiro por causa deles. 50, guerreiro. Quando você vê uma cidade nos dias de hoje sendo destruída, é porque lá dentro não tem mais 50 justos, tá? Vamos continuar. Cadê? Abraham respondeu e disse: veja agora, eu tenho tomado isto sobre mim para falar ao meu Adoni, ao meu dono. Pois eu sou pó e cinzas. Suponhamos que lá falte 5 dos 50 justos. Tu destruirás a cidade inteira por falta de 5? E ele disse: se eu achar 45, eu não a destruirei. Ele falou com ele outra vez e disse: suponhamos que fosse achado uns 40 lá. E ele disse: eu não faria isto por causa dos 40. Eu não iria destruir a cidade por causa dos 40. Ele disse a ele: não deixe o meu Adoni, o meu dono, ficar bravo. Eu falarei: suponhamos que seja achado 30 lá. E ele disse: e eu não destruiria a cidade se eu achasse 30 lá. E ela respondeu. Ele disse: olha agora, eu tenho tomado isto sobre mim para falar ao meu dono. Suponhamos que fosse achado 20 lá. Ele disse: eu não destruiria lá por causa dos 20. E ele disse: ó meu Adoni, não fique bravo. Eu falarei outra vez. Suponhamos que seja achado 10 lá. Ele disse: eu não destruiria a cidade, eu não a destruirei por causa dos 10. Se tiver 10 justos na cidade, ele não destrói. Mas aí o que ele faz? Ele vai lá e tira o justo. Até o então, Ló não tinha sido considerado injusto.
Depois, ele foi considerado injusto depois que ele fez aquele negócio com as filhas dele. Tá entendendo? Então, o que o Criador falou? Ah, já que a única pessoa nessa cidade aqui é justa, eu vou tirar ela e destruir o resto. E no caso de Raabe, ele não fez a mesma coisa? Tirou Raabe e sua família? Tirou o justo para fora e destruiu o resto. Ele sempre poupa o justo. E ele destruiu lá Sequém, através dos filhos de Israel, né? Porque lá o homem, Siquém, o filho do rei, era o melhor entre os homens e estuprou uma menina de 14 anos. Imagina o resto. Se lá fala que ele era o melhor entre os homens, imagina o resto dos homens que tinha lá. Se o cara que é melhor entre os homens viola uma menina nova, imagina o resto dos homens que tem dentro da cidade. É mole? Então, a justiça de Yahweh sempre vem. Se conhece alguma cidade injusta? Aquilo que você planta, você colhe. Essa cidade, Sidom e Amorá, Sodoma e Gomorra, vai cair sobre ela fogo e enxofre. Não é bom não, né? As pessoas más sempre são consumidas, né? E elas conhecem a segunda morte. Mas as pessoas boas, pelo contrário, conhecem o quê? O segundo nascimento. O Criador pode te salvar de diversas maneiras, meu irmão. Você nasceu de novo, né? Para quê? Para uma vida de justiça, de sedaká, né? Você já fez o batismo nas águas, passou pelas águas da separação, da purificação? Depois das águas da purificação e da separação, tem o batismo pelo fogo e o batismo pelo Espírito. Tem 3 batismos. Para e pensa. Primeiro você batiza pelas águas, mas virá aquele que a batizará pelo fogo e pelo Espírito. Passar pelo fogo é doloroso, mas depois que você passa por ele, ou você é consumido, tá? Ou você é purificado. Porque não existe diferença do fogo do inferno e do fogo do céu, não, tá? Fogo é fogo. Ou ele purifica, ou ele destrói, ou ele consome. E o Espírito. O batismo do Espírito é aquele que te guia. Lembra quando Davi falava? Bom seria que nem um justo, que aquele que não conhece a Torá, não recebesse julgamento. Porque, tipo assim, pelo Espírito, muitas vezes você não viola a Torá. Porque o Espírito ele vai te avisar. Não faça isso, é errado. Urua. Né? Mas com essa lavagem cerebral que o pessoal faz hoje dentro das igrejas, você viola quase todos os mandamentos sem nem perceber. Entende? Por exemplo, tem um mandamento que é não pode cortar árvore frutífera. Muitas vezes o cara lá sem querer dá uma mancada. Putz, eu cortei tanta árvore frutífera na minha vida. Eu não sabia. Mas o Uru avisou. Se você está separado dele, ele não tem como. Né? Isso significa que você está separado dele. Né? Você vai perceber isso depois. Entende? 34 minutos. Ó, terminamos o capítulo 18, né? Foi o 18 que nós leu, né? Deixa eu ver. É, o 18. O 18. É. Vou ter que mexer aqui no celular aqui para descarregar uns vídeos que tá na lixeira que são antigos. Para depois ver se nós consegue voltar aqui e fazer mais vídeo. Beleza? Israel Ben Moshe ficando por aqui. Shalom, shalom. Laila Tov. Até a próxima. Tchau, tchau.